Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Diogo, bem-vindos aí a mais uma aula. Vamos falar a respeito de titulação, mais precisamente titulação ácido-base, ok? Para não ficar fazendo desenho esquemático aqui, eu peguei logo uma figura, tá, da internet e vou explicar ela aqui para vocês, vou explicá-la para vocês de uma maneira um pouco mais resumida. O que é isso aqui? Isso aqui é um suporte universal, tá? Que está suportando aqui uma garra. Essa garra, por sua vez, está suportando aqui essa vidraria que é chamada de bureta, tá? E aqui embaixo nós temos um Erlenmeyer. A solução que se encontra aqui no Erlenmeyer, um pouquinho complicado de falar, né? Ela vai ser chamada de solução titulada. Geralmente a gente vai desconhecer, tá, a concentração dessa solução aqui. Então o que a gente faz? A gente coloca nela aqui um indicador ácido-base. Geralmente é a fenolftaleína, tá? A fenolftaleína ela é um indicador que fica mais ou menos dessa cor que eu estou colocando aqui, um roxo, um rosa, né? Quanto mais escuro, quanto mais próximo do roxo, do vermelho vivo ali, mais básico, ou seja, maior o pH do meio. E quanto mais transparente, né, seria ali menos básico, seria ali mais próximo do pH 7, e quando ela for ácida, ela também apresenta ali uma coloração transparente. Então ela indica quando essa solução está básica ou não, tá? Então isso aí seria a solução titulada. Eu não sei, tá, a concentração dessa solução, então, utilizando aqui a bureta, certo? Eu coloco uma solução com o caráter inverso. Vamos supor que o que eu tenho aqui no Erlenmeyer seja básico, seja uma base, seja uma solução básica. Então aqui na bureta eu vou ter um volume, tá, de uma solução ácida cuja concentração é conhecida. E aí eu vou gotejando essa solução aqui na base até que o meu indicador ácido-base indique que não é mais básico, indique que ocorreu aqui a neutralização total. Eu coloquei no título aqui da figura, né, um H+ e um OH-. Lembrando o seguinte, reação ácido-base é chamada também de reação de neutralização. Beleza? Quando o meu indicador ácido-base, que geralmente é a fenolftaleína, mas pode ser algum outro aí, dependendo da situação, né, indica que não existe mais o caráter básico ou o caráter ácido do titulado, ou seja, quando ocorre a neutralização completa, ou seja, quando todos os H+ reagem com todos os OH-, né, formando aqui água, tá? A gente tem ali uma ideia de quanto mais ou menos de titulante. Titulante no caso anterior ali era o líquido que estava dentro da bureta. Quanto titulante foi utilizado, baseado nisso daí, né? A gente vai ver ali mais ou menos a concentração do nosso titulado. Vou dar alguns exemplos, tá? Coloquei um exemplo aqui onde eu tenho como titulante, né, aquela solução que tem ali na bureta que está sendo gotejada, né? Uma solução básica, solução de hidróxido de sódio, de soda cáustica, NaOH. Como ela é a titulante, eu tenho já a concentração, no caso a concentração molar dela aqui, conhecida como 2 mol por litro, e o volume que eu estou utilizando para obter a nossa neutralização total, o volume utilizado para titular completamente o nosso titulado, que é o HCl, foi ali um volume de 20 ml. Muito cuidado com esse volume, tá? Com conversões para litro e tudo mais, beleza? Já no nosso titulado, o nosso titulado vai ser o HCl, eu não sei a concentração dele, mas eu sei que era um volume de 40 ml, tá? Bom, a segunda parte é a gente imaginar aqui, a gente escrever, né, a reação química. No caso, o HCl reage com o NaOH, ambos aqui, tá, em solução aquosa, o mesmo solvente, é importante falar isso também, resultando aqui em NaCl. Professor, não lembro de reação ácido-base. Ih, rapaz, está na hora de lembrar, hein? H2O líquida. Beleza? Aqui também em solução aquosa. Bonito, legal. Então, o que houve aqui na hora da gente fazer essa reação química? Vamos balancear. A gente está vendo aqui, ó, que antes
antes da reação química ocorrer. Eu vou ter 2 hidrogênios, aqui eu tenho, depois da reação que ocorreu, 2 hidrogênios. Eu tenho 1 cloro, eu tenho 1 cloro. Eu tenho 1 sódio, eu tenho 1 sódio. Eu tenho 1 oxigênio, eu tenho 1 oxigênio. A reação por si só já está balanceada, tá? Aqui a gente tem um monoácido, quer dizer que ele tem um H apenas para liberar. E aqui tem uma monobase, ela só tem ali um OH para ser liberado também, né? Então, a cada 1 mol de ácido que eu tenho, eu consigo, né, reagir aqui com 1 mol de base. Então é legal que você saiba a proporção, tá? Nesse caso, a proporção ácido-base é uma proporção de 1 para 1. Uma molécula de ácido vai reagir com uma molécula de base, 1 mol de moléculas de ácido, ou 1 mol de ácido vai reagir com 1 mol de base, tá? Então a proporção vai ser 1 para 1. Aproveitando ali a proporção de mols, né, que eu tenho de ácido e base, lembrando que o número de mols é representado pela letra N, tá? Quem confundir isso aqui com M é que meu N é assim mesmo, tá? Meu N, quando eu capricho muito ele fica assim, quando eu não capricho muito ele fica desse jeito, mas é um N de navio, ou de número de mols, também chamado de quantidade de matéria. Para nossa base, que é o nosso titulante, a gente tinha visto ali, né, que ela tem 2 mol por litro de concentração e o volume dela é de 20 ml. Então vamos relacionar essas duas grandezas. A gente sabe que concentração molar, isso daqui é do capítulo passado, das aulas passadas, né? Aula de concentrações. Concentração molar é o número de mol, que é dado em mol, dividido pelo volume, que geralmente é dado em litro. Então vai ser ali mol por litro, né, que a gente vai utilizar. Se eu fizer uma operação algébrica e isolar o N, eu vou passar esse V para cá multiplicando, portanto, o nosso N é dado por molaridade, esse M todo estiloso aqui, vezes o V. Colocando aqui, nosso N então vai ser 2 vezes 20, mas toma cuidado com isso. 2 vezes 20, aqui eu tenho mol e aqui eu tenho litro. Putz, não dá para cancelar litro com ml direto. Eu vou ter que transformar esse 20 aqui, que são ml, né, em litro. Para transformar ml em litro, eu divido por 1000, isso vai dar 0,020. E agora eu tenho litro, né? Então eu corto aqui esse litro com esse litro. Portanto, aqui o nosso N, nosso número de mol de base, né, vai ser 2 vezes 0,020, ou 0,02, que dá no mesmo. Portanto, nós temos aí, fazendo aqui a conta rapidinho, 0,04 mol do que? De base, mol de hidróxido de sódio. É isso aqui, bonito, legal. É isso que nós estamos colocando em contato, tá? É isso que nós estamos jogando ali da bureta pro Erlenmeyer. Nós estamos titulando a quantidade de matéria de titulante, tá? De base que eu estou jogando no ácido é 0,04 mol. Então, pera um pouco aí, como assim? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu sei que, colocando base aqui, que é o nosso titulante, e aqui nós vamos colocar o ácido, que é o nosso titulado. Regra de 3. O pessoal da matemática zoa químico falando que é regra de 3. Eu, como dou as duas matérias, eu posso me zoar sem problema nenhum, não quero ofender ninguém. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Não, nesse caso aqui pelo menos vai ser, né? Eu sei que 1 mol, né? Vamos colocar aqui em mol. Espera aí, faltou aqui o mol. Opa, bonito. 1 mol de base, nesse caso do ácido clorídrico reagindo com NaOH, vai, né, seguir aqui uma proporção de reagir com 1 mol de ácido nessa reação química. Pode ser que mude, pode ser que seja diferente. Eu pretendo colocar um outro exemplo desse aí no vídeo também, tá? E se eu tiver então 0,04 mol de base, eu vou ter quantos, né? Agora é uma regra de 3. Quanto x, qual que é o número de mol de ácido que eu preciso para reagir? Uma regra de 3 muito simples, né? Multiplica esse por esse, vai ficar 1x igual a 1 vezes 0,04. Então aqui nosso x vai ser 0,04 mol de ácido. No caso, o ácido clorídrico, o ácido que a gente tem no estômago, tá? Então calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Vou pegar uma outra cor pro ácido aqui.
para o nosso ácido, para o nosso titulado, ácido clorídrico, HCl. Lembrando, né, que aqui é o estado aquoso. Nossa, me embananei com o negócio aqui, peraí, aí, bonito. A gente sabe então que a gente precisa, né, de N igual a 0,04 mol para que ocorra a neutralização completa, já que eu joguei esse mesmo tanto de mol, né, no ácido, né, eu joguei esse mesmo tanto de mol de base no ácido, tá? E no caso, nesse caso de reação química, 1 mol de ácido reage com 1 mol de base. O nosso volume, deixa eu ver, é 40 ml. Não vou cair na armadilha de jogar volume em ml, eu vou jogar volume em litro. Transformando ml em litro, 0,040, não precisa escrever o último zero, litros de ácido. Portanto, juntando isso aqui, a nossa concentração molar, nada mais é do que N dividido por V, é a mesma coisa nesse caso aqui de N, 0,4 mol. 0,04, opa. E aqui 0,04 também por uma coincidência, né? Portanto, nossa concentração do HCl, concentração molar, né? 0,04 dividido por 0,04 vai dar 1 mol por litro. Beleza? Ah, professor, mas o exercício está pedindo a concentração em massa. Concentração mássica, né? Pô, tem que lembrar das fórmulas ali de concentração, hein? Concentração mássica é a mesma coisa que a massa molar do que eu estou estudando aí, massa molar SMM, tá? Você pode encontrar com outras letras em outras literaturas, mas aqui a gente vai usar MM. Vezes a concentração molar. Aqui no caso nós estamos falando do HCl, né? HCl, deixa eu só voltar aqui. HCl, nós temos aqui as massas atômicas, tá? Do H, como sendo 1 mol, 1 grama por mol. E nós temos que o cloro, o cloro, mesmo arredondando, ele fica quebrado, tá? 35,5 gramas por mol. Onde que eu vejo isso, professor? Tabela periódica. Pega aquele número de massa, que seria o nosso A, né? E arredonda. Por exemplo, se fosse um oxigênio aqui, o átomo que eu estou querendo medir, o oxigênio aparece lá, né? 8 como o Z dele, tá bom? Mas aí aparece um outro número, que é um número quebrado, que é um 15,998. Uma tabela periódica básica tem isso, tá? Básica que eu digo não só com o Z, mas com o A também. E aí você pega esse número e arredonda para o número inteiro mais próximo dele. Pô, se você tirar numa prova 15,998, pô, o professor, né, vai arredondar ali para 16. Então, nós vamos ter ali, no caso do oxigênio, 16 por conta do arredondamento. Só que o cloro, ele tá ali muito próximo do 35,5, então assim, fica chato de arredondar para o 35, também para o 36, então a gente arredonda, é um dos poucos casos aí do arredondamento para um número quebrado, tá? Bom, portanto, aqui o nosso MM, nossa massa molar do HCl, tem um H e um Cl, vai somar isso com isso, 36,5 gramas a cada mol. Portanto, nossa concentração mássica, que é grama por litro, é o MM do HCl vezes o M do HCl vezes a massa molar, né? Desculpa, a concentração molar, né? Então isso aqui vai dar 36,5, vamos colocar a unidade, gramas por mol, vezes 1 mol por litro. Na física e na química, unidades podem ser colocadas na conta, né, e anuladas. Já que eu tenho mol em cima e mol embaixo, está tudo se multiplicando, eu corto. Isso aqui então vai me dar uma concentração mássica de 36,5 gramas de HCl a cada litro de solução, tá? É importante então lembrar a concentração, o que significa, a concentração mássica, a concentração molar. É legal você saber converter de uma para outra, tá? Então aqui
É um tipo de mistura onde há reação química e você tem que saber também conceitos de reação de neutralização. Ok, eu vou montar uma outra aqui agora, ácido base também, só que a proporção não vai ser 1 para 1. Eu vou colocar uma proporção, eu vou colocar aqui uma base de alumínio, né, o hidróxido de alumínio, tá? AlOH3, porque o alumínio é da família 3A, o íon alumínio, né, é um íon 3+, a hidroxila tem a carga de 1-, então se eu for colocar, eu preciso de 3 hidroxilas, tá? Para anular a carga de um íon alumínio, por isso que fica AlOH3. Beleza? Eu vou reagir isso aqui com ácido sulfúrico, H2SO4. Eita, nós, o que vai acontecer aqui? Como que eu vou fazer essa reação química, tá? Então, lembrando como é que faz reação de neutralização. Do alumínio, nós vamos ter a liberação aqui de hidroxila, tá? Esse alumínio, do hidróxido de alumínio, na verdade, né? Ele vai liberar um Al3+, e ele vai liberar 3OH-, 3 hidroxilas. O H2SO4 libera 2H+, né, o conceito de arrênios de ácido, né, a base, na verdade, o conceito de arrênios de base libera o H-. No conceito de arrênio, o ácido libera H. No conceito de arrênios, falei o nome do cara errado, vai me puxar meu pé de noite. No conceito de arrênios, nosso ácido vai liberar H+, tá? E aí fica aqui um ânion composto, né, que é o SO4 2-, ele tem ali uma bivalência negativa, tá? Se eu juntar 2 positivo com uma vez aqui 2 negativo, vai dar uma molécula neutra, tá? Então isso aqui que vai acontecer, pô, cátion junta com ânion e ânion junta com cátion, então isso aqui vai juntar com isso aqui, assim como isso aqui vai juntar, pera lá, me empolguei muito. Isso aqui vai juntar com isso aqui agora sim, assim como isso aqui vai juntar com isso aqui, tá? Calma lá, o que vai acontecer então? Eu sei que reação ácido-base forma H2O, só que eu não vou escrever H2O, isso aqui é um macete, tá? As hidroxilas eu vou separar dos hidrogênios para não dar, para facilitar na hora de contar aqui, na hora de fazer balanceamento, porque balanceamento e formação de molécula ajuda muito na hora de fazer coisas relacionadas à estequiometria. E vai formar aqui também o nosso nosso Al, né? 3+, junto com SO4, que é 2-. Eu vou colocar as cargas deles aqui depois. Então vou colocar isso aqui. Aqui um 3+, e aqui um 2-. Legal. Bom, a hidroxila é isso aqui, eu sei que a carga dela é 1-, então isso aqui tem carga 1-. Os hidrogênios são isso aqui, eu sei que a carga dele é 1+, então para cada um hidrogênio eu vou precisar de uma hidroxila. Beleza? Então eu formo aqui HOH, que na verdade é H2O. Formou água, né? E isso aqui vai ser um sal, portanto uma reação ácido-base, uma reação de neutralização de a formação de água e sal, só que a minha água não vai ser H2O, a minha água vai ser HOH, para a gente contar direitinho aqui. Bom, temos aqui o alumínio que tem carga 3+, temos aqui o sulfato, que é o SO4, tá? Que tem carga 2-. Eu sei que se eu puser 2 alumínios e 3 sulfatos, a carga deles vai se anular. Lembra daquela regra do escorregador? Pega a carga daqui, ó, do cátion, né, e escorrega para o ânion. Pega a carga do ânion e escorrega para o cátion. Portanto, a nossa molécula de sulfato de alumínio vai ter forma, e isso é fundamental que você não erre, tá? Al2SO4 3. Esse 3 vai valer para todo o ânion SO4, para todo o ânion sulfato. Reescrevendo então sem muita poluição a reação química, tá? Nós vamos ter aqui AlOH3 mais H2SO4, fazendo aqui, né, na maneira vertical, formando
água, HOH, e formando também o nosso sulfato de alumínio, que é o Al2SO4. 3. Bonito, bonito, bonito. Vamos balancear esse bicho aí. Quantas hidroxilas eu tenho aqui e quantas hidroxilas eu tenho aqui? Observa que eu deixei o H de fora aqui, porque esse H eu vou contar com esses Hs aqui, tá? Então é muito mais fácil você fazer desse jeito, tá? Não tem ali uma troca de carga, não é uma reação de oxirredução, beleza? Então não vai ter muito problema para contar desse jeito aqui. Eu tenho 3 hidroxilas aqui, eu tenho só uma hidroxila aqui depois da reação química. Pô, eu não posso colocar número em forma de índice, eu não posso colocar um número pequenininho aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 como coeficiente estequiométrico da água, porque aí esse 3 vai multiplicar o H e esse 3 vai multiplicar o OH também. Então eu vou ter agora 3 hidroxilas depois e 3 antes da minha reação química. Beleza. Só que agora eu tenho o quê? Agora eu tenho 3 hidrogênios também. Cara, eu tenho 3 hidrogênios, poxa, eu vou ter que ter 3 hidrogênios depois, né, da reação química e tem que ter 3 antes. Eu poderia colocar um 3 sobre 2 aqui, só que não é muito legal a gente ficar lidando com um número, com um coeficiente estequiométrico quebrado, tá? Então eu vou reformular isso aqui. Eu preciso deixar igual, tá, o número de Hs antes e depois, só que todo número que eu puser aqui, para contar o meu H, ele vai se multiplicar por esse 2. Então, se eu puser um 3 aqui, ele se multiplica por 2, vai dar 6. Eu vou fazer, então, uma mudança, tá? Isso ocorre nesse tipo de reação química. Eu vou colocar aqui, então, um 6, beleza? Que agora eu tenho 6 Hs e 6 hidroxilas. Se eu colocar um 6 aqui e colocar um 3 aqui, eu vou ter agora 6 Hs depois da reação química e 6 Hs, olha aqui, 3 vezes 2 vezes H, vai dar 6H antes. Bateu, legal, né? Ficou aqui com o mesmo número. Só que tem um problema, agora eu não tenho mais 3 hidroxilas depois da reação química, eu tenho agora 6. Então eu venho, já que aqui, né, todo número que eu puser antes como coeficiente vai ser multiplicado por esse 3, eu venho e coloco, né, como coeficiente 2, 2 vezes 3 vezes hidroxila, vai ficar com 6 hidroxilas antes da reação química e 6 hidroxilas depois. Pronto, balanceou minha reação química, vamos conferir? Número de alumínios, alumínio está multiplicado por 2. Tenho 2 alumínio antes da reação química e 2 alumínio depois, bateu. Hidroxila, eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 hidroxilas, aqui eu tenho 6 hidroxilas também, 6 antes, 6 depois, bateu também. Hidrogênios, tenho 6, né? 3 vezes 2 aqui, hidrogênio vai dar 6, aqui 6 hidrogênio vai dar 6 também. Sulfato, sulfato esse 3 aqui multiplica o sulfato também, eu tenho 3 sulfatos antes e tenho 3 sulfatos depois, a minha reação química está balanceada, está fechadinha, né? Então essa é a nossa reação química, o que a gente vai levar aí agora para a fórmula de titulação. A gente sabe que base, hidróxido de alumínio, eu preciso de 2 mol. Por que 2 mol? Porque o meu coeficiente estequiométrico dele aqui é 2. Para reagir com 3 mol do nosso ácido sulfúrico, tá? Por que 3 mol? Porque o nosso coeficiente estequiométrico dele aqui é 3. Portanto, se eu fizer isso aqui, ó, titulado, eu vou colocar agora a base como titulado, o AlOH3, tá? Tá muito feio. OH3. Concentração do titulado, não sei, por isso que ele é o titulado. Volume, vou inventar um volume aqui, vou colocar, cara, um volume de, deixa eu ver, 300 ml. Já faz aí tua mágica, já converte isso daqui para litros. 300 dividido por 1000, 0,300, 0,3 litro, portanto, tá? Esse é um exemplo que eu estou usando. Agora eu vou titular, eu vou usar o titulante como o ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Concentração, vou colocar uma concentração simples aqui para a gente fazer a conta, concentração de 1 mol por litro. E aí o nosso volume vai ser um volume
beleza? Vou colocar um volume aqui de 50 ml. Pô, 50 ml eu já vou converter, né? Já é o quarto exemplo que eu estou dando aqui de conversão. Cara, eu já vou colocar 50 ml como 0,05, né, litro. Aí não tem problema na hora de eu, né, fazer a multiplicação de mol por litro, vai sumir o litro, vai ficar somente mol. Tá. Ácido. Em comparação proporcional com base. Faltou um acento ali no ácido. Bonito, aí. Eu sei que eu preciso de 3 mol, tá? Então aqui o número de mol, colocando bonito aqui. 3 mol de ácido para reagir com 2 mol de base. Legal. O nosso ácido, ele está com uma concentração molar de 1 mol por litro e ele está com um volume de 0,05 litros. Não vou nem colocar a unidade, tá? Usando aquela fórmula, né, que M é igual a N sobre V. Eu vou falar então que N é igual a molaridade, né, vezes o V. Isso aqui então vai me dar 1 vezes 0,05. Isso vai dar, portanto, 0,05 mol de H2SO4 que eu estou usando para titular aquela nossa base ali. Então nós temos aqui já um número de mol, tá? De novo, voltando aqui, ácido. 2 pontos com base. Número de mol de cada um. O padrão é 3 mol de ácido para cada 2 mol de base. E eu estou vendo que eu estou usando para titular aquela conta que eu fiz na lousa anterior, né? 0,05 mol de ácido. E eu quero saber qual que é, né, o nosso número de mol de base que eu estou utilizando aqui. Fazendo nossa regra de 3, multiplica esse por esse. Essa regra de 3 não é tão simples quanto a outra, tá? Esse por esse, então vai ficar 0,05 vezes 2 igual a 3 vezes N. Bom, 0,05 vezes 2 é 0,1, é igual a 3 vezes N, então eu posso passar esse 3 dividindo, tá? Isso aqui vai dar igual ao meu N. Então o nosso N, ou seja, o nosso número de mol de base aí que foi, né, titulado, é 0,1 mol sobre 3. Fazendo a conta rapidão vai dar um número quebrado, tá? Vai dar 0,03333, é uma dízima, tá? Mas eu vou colocar só 23 aqui. Mol de hidróxido de alumínio que foi necessário ali para que foi titulado, né? Isso daí que foi esse número de mol que foi neutralizado por aquele número de mol que a gente tinha ali de ácido sulfúrico, tá? Beleza. Então se a gente tem esse tanto de mol aí, qual que foi a concentração da nossa base? Então isso aqui é relativo à base, certo? Que é o nosso titulado. Então, ó, a concentração do titulado é a mesma coisa que o número de mol do titulado sobre o volume do titulado. O volume do titulado, nós estamos utilizando 300 ml, 0,3 litro, né? E o número de mol vai ser 0,033333333. Vou colocar só 0,33 mol. Fazendo esse cálculo, né? 0,01111 vai ser uma dízima só com 1, certo? Isso aqui vai ser o número de mol por litro que você vai ter. Essa é a sua concentração, tá? De base, você conseguiu identificar a concentração através da titulação ácido-base, portanto. Pessoal, façam exercícios com isso, tá? Com esse tipo de conteúdo. Talvez você tenha que usar mais conversões aí, certo? E venham tirar dúvida comigo, é isso aqui que é o mais comum de cair em vestibular. Às vezes cai ali uma porcentagem em massa, às vezes cai ali alguma outra coisa, mas vocês podem vir tirar dúvida comigo. No fim das contas, o que vai acontecer é, você tem que ter o mesmo tanto, o mesmo número de mol de H mais e de OH menos para que isso seja neutralizado, para que não fique nem ácido, nem básico ali o nosso meio, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês aí.
Qualquer coisa mandem mensagem. Grande abraço. Fui!